Olá! E aí, Jaceli, tudo bem? Tu vê que eu estou muito perdida, né? Que isso. Eu tô mais acostumada a fazer no YouTube, mas a gente ficou com um desafio aqui. Então, foi. Mas muito obrigada por fazer parte aí desse nosso bate-papo. Acho que vai ser é um tema bastante interessante a gente tratar não só da LGPD, que é alguma coisa, é um tema, eu acho, bastante importante aí para a sociedade de uma maneira geral, mas principalmente para os nossos clientes, os nossos médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde que talvez não tenham isso tão claro. Eu vou começar pedindo é que você, Zetó, se apresente, porque você é um cara muito conhecido dentro da área da LGPD, e vou pedir que você se apresente para que as pessoas possam saber com quem é a tua legitimidade para tratar do assunto. Tranquilo, então. Então, primeiramente, agradecer, Jaceli, por participar aí desse bate-papo aqui com você e com o teu público, né? Eu acho que isso é muito legal. Né? Eu sou José Antônio, eu sou advogado, especialista em privacidade e proteção de dados. E eu também sou gestor de informações, tá? Há 25 anos, porque eu me formei em biblioteconomia, tenho mestrado na área de gestão de dados, uma pós-graduação na Itália em economia e ética de empresa e também uma pós-gerenciamento de projetos, programas e portfólio, né? Tem um som no Então, fundo. abaixo. Não, não. Tinha um som no fundo só, mas está tudo bem. Ah, ok. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, de repente. E já escrevi 2 livros sobre o assunto, né? Diálogos sobre a privacidade no Brasil e também um livro sobre proteção de dados e informações, tá? Um de 2022, um de 2024. E já fiz pareceres aí para várias empresas, tá? Principalmente na área de energia e a adequação de empresas também à LGPD. Que na verdade é muito parecido com a GDPR, né? A gente vê É, que acho que antes da gente entrar nas siglas claro, todas, eu acho que a gente tem que entrar no basiquinho, né? Porque talvez a LGPD para o empresário ela seja muito mais evidente e muito mais clara. Mas para os profissionais liberais e para os profissionais da saúde, principalmente, que é o nosso sim, métier, talvez a gente precise começar do basiquinho. O que não, é LGPD para tá. que a gente possa começar por aí? Não, tranquilo. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E por que ela afeta, né, a classe médica, a classe da área de saúde? Porque a LGPD ela está para todos, ela não tem exceção. Quer dizer, tem algumas exceções, mas enquanto negócio, né, Aham. e atividade médica é uma atividade de negócio, seja consultório, clínica, hospital, né, você Dentista. atendendo individualmente, você trabalha com dados pessoais. Eu costumo dizer que estou fazendo uma pesquisa internacional, se ali quem faz internacionalização de carreiras pode me ajudar, que eu Certamente. estou procurando qual é o negócio, a atividade que porventura não trabalhe com dados pessoais, porque até agora eu não achei ninguém que exerça alguma atividade e que não trabalhe com algum dado pessoal. Todo mundo trabalha com dados pessoais. É que, na verdade, por trás de negócios, por trás de todas as situações, a gente tem gente, né? E aí, Exatamente. sempre em algum lugar, a gente vai cair com dado pessoal, ou é da empresa a partir do seu gestor, ou alguma coisa, mas sempre tem dados pessoais. Certamente. Exatamente isso. E aí, todo mundo precisa fazer uma adequação à legislação, é um movimento mundial. Tá? A Europa tem essa legislação mais forte, que foi em maio de 2018, a União Europeia promulgou não, entrou em vigor a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia. Então, E aí, a gente oi? chama LGPD no Brasil, e como é que chama em Portugal? Em Portugal, GDPR. G... Quer dizer, não, em Portugal acho que não é GDPR, não, porque aí tem a tradução. Deixa eu ver, para não falar besteira, deixa eu ver aqui com RGDP, acho que para vocês. RGPD para Portugal.
GDPR é a sigla em inglês, tá? Ah, E ok. LGPD é para gente. Aqui No Brasil. no Brasil é o nome da lei. Como é a Paipeda no Canadá, né? E aí cada país tem a sua legislação, porque isso é um movimento mundial. Na Aham. verdade, não é de 2018, tá? Em 2018 entrou em vigor aí na Europa, e na Europa é muito forte, mas esse movimento da proteção dos dados pessoais, ela começa é, nos anos 70, né? Os Estados Unidos queria ter uma grande base de dados de todo mundo da população, isso foi proibido lá. Depois teve problemas na Alemanha, na década de 80, em relação a censo, e assim foi. O próprio Uruguai e Argentina, aqui mais perto do Brasil, tem legislações há mais de 10 anos, tá? Sobre proteção de dados pessoais. E Entendi. aí, em 18, maio de 18, entrou em vigor aí em Portugal, né? Na Europa. E aqui no Brasil, em agosto, de 14 de agosto de 2018, a gente promulgou a nossa, que levou 2 anos até entrar em vigor. Tirar em vigor do E Brasil. era para entrar em vigor um ano depois, foi adiado depois por um projeto de lei, depois adiou mais um pouquinho, retomou e depois adiou. Ah, não, entrou em vigor, mas não entrou em vigor as cláusulas de multa. Né? Então, efetivamente, 3 anos para poder Sim. a lei entrar. E já está em vigor, já não é nova, né? As É, pessoas, mas eu lei acho que nova. Eu falei, mas já ainda, tem três ainda é anos. um, ainda é, eu acho que talvez um fato novo de como é que ela impacta a nossa vida no dia a dia, né? Então, Sim, porque existem dados que são, quais são os dados pessoais que estão cobertos pela LGPD, quais são os dados que são sensíveis, quais são os dados que podem ser anônimos, digamos assim. Então, eu acho que essa talvez seja a maior dúvida, né? Quanto eu, enquanto cidadão, posso ter os meus dados protegidos? O que é dado? O que é dado? também. Em que eu preciso dizer exatamente quando é que eu aprovo. E aí, daí, depois a gente vai para o médico e vê qual é o dado que é sensível, que não é sensível. Podemos começar por aí? Podemos, claro. Então vamos nessa pegada. Aí eu vou dizer para você o seguinte: o dado pessoal, o que é LGPD, GDPR, o RGPD, né? Não, DP, em Portugal, é, ela protege, ela é muito ampla, tá? Isso que é preciso entender. Porque dado pessoal é qualquer dado que identifica ou pode identificar uma pessoa. Então, o meu CPF, o número social, né, que deve ser Segurança aí o social. passaporte, Né? o número de passaporte, né, são dados pessoais. Não é só isso, não são só os documentos que são seus dados pessoais, qualquer coisa. A sua localização física, onde você está, o que você pesquisa na internet e que te identifica, isso é o seu número médico, né, a sua formação médica, tudo isso que te identifica ou pode te identificar de alguma forma é dado pessoal. Tá? Eu costumo dizer que, por exemplo, você pode chegar numa turma e dizer assim, nossa, tem a turma de 10 pessoas, tem um cadeirante. Você não disse nome, você não falou nada, mas falou cadeirante da turma tal. Se você conseguiu identificar, aquilo é um dado pessoal. O fato de ter uma cadeira de rodas é um dado pessoal, entendeu? Nossa, Porque você identifica. E aí, então é muito amplo o que é um dado claro. pessoal, tá? Então é aquilo que pode identificar, inclusive o que as plataformas fazem, que é modular perfis de pessoas. Às vezes você não deu a informação para uma determinada empresa, mas ela formatou um perfil sobre a sua pessoa. Aquilo é seu dado pessoal, é seu, tá? E aí com a LGPD, o que nasceu um novo instituto no direito brasileiro chamado autoafirmação, né, Autoafirmação. informativa. Ah, Deu branco agora. É isso, né? E, porque o que isso quer dizer? A informação é sua. Então, quem tiver com ela te deve prestação de contas, porque ela é sua. Ah, não, mas foi eu que tracei aqui um perfil no Tinder de quem é VIP, quem não é VIP. Aquela informação é pessoal, ela é sua. Ah, apesar de estar num sistema público, ela continua, num sistema que está, digamos, aberto para privado ou todo mundo, público? ela continua sendo uma informação privada. Ela é informação pessoal, né? Mesmo que a pessoa tenha colocado esse dado lá e tenha deixado que se tornasse público. Isso.
tornar sua informação pública é uma coisa, ela não deixa de ser informação pessoal, tá? Que pode ser pública para o nosso nome, é uma informação praticamente pública para todo mundo, Claro, sabe o claro. nosso nome, né? Mas não pode. Mas é só entender que ela tem um dono. Ok. Tá? Enquanto proprietário, enquanto direito de uso é meu. Exatamente. Tá bem. E como é que a gente. E o que desta. Vamos imaginar, e o que destas informações, que a gente já sabe que existem informações públicas e informações privadas, o que eu, enquanto indivíduo, vamos começar pelo indivíduo, né? De que forma eu posso proteger os meus dados ou não deixar que, apesar de ser um dado que está público, ele não seja utilizado? Hoje, aqui no Brasil, né, e a Europa também, o que acontece? O direito à privacidade é um direito fundamental que está na nossa Constituição. Em 2023, o que aconteceu foi que a gente tornou a proteção de dados pessoais também um direito fundamental. Tá? Porque uma coisa é, a gente protege. Não, mas agora é um direito fundamental. Você tem que ter a proteção, tá? Primeiro, a autodeterminação informativa prevê o quê? O dado é meu, quem tiver com ele tem que me prestar contas. Com essa pequena mudança, né, de dizer assim, olha, a proteção de dados também é um direito fundamental. Então, não é só a sua privacidade, mas proteger. Então, quem tem dados tem que proteger. Além de respeitar a privacidade das pessoas, tem que protegê-los. E aí eu estava antes falando o que era dado pessoal, que é muito amplo. Claro. Na nossa legislação, se determinou também o que é o dado pessoal sensível. E aí o dado médico, todo dado médico é um dado pessoal sensível. E o que é dado pessoal sensível? E aí, no caso, o dado pessoal sensível ele não chega a ser tão amplo, porque juridicamente a gente entende que é um dado taxativo. É dado pessoal sensível aquele que está lá na lei. Então, a gente tem a hipótese de religião. A sua religião é um dado pessoal sensível. Se você é filiado a sindicato ou não. Se sou um partido político, sua opção filosófica, né? Sou evangélico, sou umbandista. A filosófica, se eu sou afiliado a alguma escola, se eu sou mormon, se eu sou maçom. Isso é dado pessoal sensível. Tá? E também o dado de saúde. Tem diabetes? Tem pressão alta? É aidético? Pode ser uma coisa simples, né? O óculos, por exemplo, ele define que eu tenho um problema de vista, isso é um dado médico. Isso tem que ser protegido, essa informação. De que forma isso se protege se até ao você me enxergar, você já descobriu isso? Exato. Mas, por exemplo, eu não sei qual eu não sei, só porque você o grau. Qual é o seu problema de saúde, né? Mas o que importa é saber que este dado, ele é um dado sensível, ele merece uma proteção especial, tá? O dado biométrico, o dado genético, a questão de religião, a sua origem étnica, se você é árabe, se você é indígena, ou qualquer outra, né? Eu sou caucasiana, de onde é que eu vim? Eu imagino que isso seja para todos, não? Porque, na verdade, o que tem por trás do dado pessoal sensível? É aquele que pode gerar algum tipo de preconceito. É só essa a ideia? Oi? Não deve ser só esse o objeto, né? O objetivo, imagino eu, que além das questões de preconceito, estejam por trás também outros propósitos na LGPD, não é? Sim, mas não, o LGPD vai proteger qualquer um, mas o dado sensível é aquele que vai diretamente poder te afetar. Porque você imagine uma pessoa que ela fez uma cirurgia de mudança de sexo e não quer que as pessoas saibam, porque ainda gera preconceito. Isso é muito sensível. Isso vaza, né? Isso vaza. Aquela pessoa se sente constrangida ou realmente atacada por algum motivo que afeta diretamente a sua honra. É diferente de vazar a sua data de aniversário. Claro. Você pode sofrer um golpe com alguma coisa também, tá? Mas o outro te afeta direto. Você pode não ser empregado, por exemplo, se o seu patrão sabe que você está grávida. Isso é um dado de saúde. Você pode não ser contratado no trabalho se a pessoa sabe que você é filiado a determinado sindicato ou a determinado partido. Entendi. Então, como isso te afeta muito diretamente por causa
principalmente preconceito, aquilo que pode te dar o dano direto, isso tem que ser melhor protegido, entendeu? Entendi. Então, essa é a ideia, tá? E é por isso que, por exemplo, já que a gente está aqui falando com a classe médica, o dado médico, a informação médica, ela é toda um dado sensível, né? Do que você pode proteger com aquilo ali. O remédio que você toma, o que você prescreveu, vai determinar alguma coisa. Eu digo que, por exemplo, tem um amigo meu que é farmacêutico, se ele vai na casa da pessoa, olha o tipo de informação pessoal, como é que é interessante. Ele sabe o que a pessoa tem pelos remédios que tem no banheiro dela. Claro, sem dúvida. Já Às chegou uma vez que foi na casa de vezes, alguém talvez e essa até. pessoa tem remédio tal, ela... Entendeu? Então, eu não sei nada de remédio. Mas você imagina que aquele remédio no banheiro da sua casa, claro que ele era uma situação privada, né? Entre amigos, né? Mas que ele volta e fala, ó, fulano tem isso. Por quê? Alguém falou para ele? Não, ele é fofoqueiro e viu lá Nos no banheiro da pessoa que tinha remédios dele determinado lá. remédio, Aham. né? Porque aquilo é informação pessoal. Mas eu acredito até que dentro do que tu estás dizendo, uma outra questão que também é até o médico que tu vai. Sim, Que profissional por você que está não? consultando, não é? Exatamente. Tá? E eu costumo dizer que assim, eu tirei um tumor, né, no meu braço. É a informação que eu estou Aham. disponibilizando pública aqui, mas tem gente que poderia não querer, né? E aí quem nunca, né? Você vai no médico, ele tirou lá o que tinha que tirar aqui no meu braço, quando a gente sai na revisão médica, ele chega no corredor, tem outro paciente, fala assim, esse aqui, ó, já tirou 10. Isso é muito comum, porque é Sim, uma questão cultural médica, né? E aí eu fico assim, aí eu fiquei constrangido, porque eu falei, será que aquele paciente quer que eu, um mero desconhecido, saiba que ele tirou 10 tumores? coitado. Então isso é uma reflexão para a classe médica, porque as pessoas assim, mas a médica faz isso o tempo todo. Eu falei, eu sei que faz, Só mas a não gente tem, deve. mas a gente tem que refletir, será que a pessoa quer? Né? Sim, sim. E é tão engraçado, né, essas coisas, que até o falar alto, né, na recepção médica, o teu endereço, alguma condição. Eu lembro, por exemplo, que a minha namorada, quando foi comigo ao médico, ela ficou constrangida com uma informação que a pessoa pediu. A pessoa, eu ainda estava no processo de divórcio, né? Uhum. E a pessoa me perguntou qual é o seu estado civil. Se eu ainda não estou divorciado, estou separado, mas não estou oficialmente divorciado, eu sou casado. Para minha namorada que estava me acompanhando, né, É eu vi ela ficar constrangedor, claro. constrangida, É. entendeu? Mas eu tinha que Agora, dar a informação correta para a pessoa que me pediu e perguntou alto, sabe? Então são pequenos detalhes. agora tu vê, né? Tu colocaste uma coisa que é tão usual, tão comum, que é a secretária está quase sempre ali junto no mesmo ambiente da recepção, seja no hospital, seja onde for. E uma das coisas que podem ser realmente delicadas é quando ela, algumas falam mais alto, outras vezes você vai ter uma pessoa que tem um problema de audição e tudo bem, né? É a circunstância de cada um, mas ela então pode gerar um problema para aquele profissional porque ela fez uma outra revelar seus dados publicamente. Exato. Então, Esse é o eu risco, estou falando do entendeu? dentista, eu estou falando do médico, eu estou falando do. Eu estou no Todo mundo. hospital, eu estou no Da clínica, pronto-socorro, não interessa onde. é. Porque eu gosto muito de trazer a LGPD para a questão prática, né? São Claro. 65 artigos, a GDPR tem 90 e 95 e tantos, né? Mas trazer isso, o que isso Para a afeta? realidade Porque aí do dia alguém a dia. pode falar assim, Zé, mas isso sempre teve, isso acontece todo dia. Eu sei disso. Só que agora a pessoa que se sente constrangida, ela tem uma legislação que a protege. Ela pode te processar e tu nem sabe o que é que tu fez. Exato, entendeu? Então, eu digo, né, Jaceli, que tem 3 ambientes que eu vejo de mais risco para LGPD. E que, por acaso, são os 3 que eu vejo menos preocupação com a adequação à lei. Porque não é proibido fazer isso ou aquela coisa ou outra. Você tem que se adequar, proteger o dado, fazer o que a lei manda. E quais são esses 3 que eu verifico? Escola, porque trabalha com dados de crianças e adolescentes e tem capítulo específico na lei para proteger. E a Aham. escola, não vejo as escolas se adequando. Condomínio, porque onde é que afeta
mais a sua privacidade se não for o ambiente perto da sua casa. O vizinho sabe de tudo, quem entra, quem sai, quantos filhos você tem, a briga que tem dentro de casa que o vizinho ouve, se faz amor ou se briga. Então, o ambiente do condomínio, o que você recebe em casa, né? Eu fico falando, vai que a dona Maria do 302 comprou um objeto fálico no sex shop e o sex shop esqueceu de embrulhar direito. Só pelo coisa, leu lá de onde veio, o porteiro já sai comentando com o prédio inteiro. Isso é dado pessoal, né? Que afeta diretamente a privacidade das pessoas e que não se toca, né? E o condomínio não preparou. Tem câmera, sabe tudo que você faz, como que você chega, a roupa que você usa, quem é amante de quem tem amante, sabe? Essas coisas que afetam diretamente. Na verdade, o condomínio tem que ter uma preocupação muito grande, porque ele não vai processar, digamos que eu me senti constrangida, eu não vou processar o porteiro, eu vou processar o condomínio, não é? Exato, porque essa é a diferença. Eu digo que a fofoca está liberada pela LGPD, porque a troca de dados pessoais entre particulares não tem proteção da LGPD, tá? Uhum. Aí eu falo assim, gente, fofoca está liberado, tá? Não tem proteção da LGPD, porque é entre particular. Só que eu falo o seguinte, né? Tem uma categoria de gente, né, no condomínio, né, o porteiro, o zelador, o segurança, que sabe tudo da sua vida. Só que o que ele faz não é fofoca mais, porque ele é funcionário do condomínio. Então, quando essa categoria comenta, é só um comentário, alguma coisa, mas se a pessoa se sentir constrangida, aquilo é vazamento de dado pessoal. Porque o condomínio tem que fazer o quê? Preservar a privacidade das pessoas e proteger os dados pessoais das pessoas, que é um direito fundamental constitucional. Vou falar de uma bobagem, muito bobagem, assim, veja se eu estou entendendo isso bem. Vamos imaginar que eu estou lá falando com a minha amiga na frente do porteiro e eu digo assim, tô brigando com a balança, vivo tentando perder peso. E o porteiro diz, dona Gesseli, mas a senhora vive comendo chinês também. Ou vive comendo comida tal, ABCD, que é uma comida que, em tese, alguém que está de dieta não deve fazer. A gente já está num processo de invasão de privacidade que ele me constrangeu. Isso é suficiente para eu fazer o processo contra o condomínio? Claro, você vai ganhar ou não, como é que vai ser avaliado ou não, mas a meu ver, sim. Uhum. Entendeu? Se você realmente se sentiu constrangido, porque isso vai ser avaliado pelo juiz, né? Claro. Eu já fui proteger também, né, pessoas pedindo 20 mil reais porque alguém ligou para ela. Porque usou o telefone que é dado pessoal. É dado pessoal, Mas aquilo ali eu fui falar, gente, mas isso é um dado público. A pessoa, por acaso, era médica, né? Já tem o dado dela público e a pessoa ligou prospectando o cliente. Então não é proibido ligar para as pessoas. A não ser que esse telefone fosse considerado como, dentro da própria companhia telefônica, como um telefone anônimo. Confidencial, né? Confidencial. Porque tem os limites também, né? Eu te liguei. Se você está incomodada, você diz, por favor, não me ligue mais, porque o dado pessoal é seu. E aquela pessoa tem que tirar da base de prospecção de clientes. Mas ligar para o outro prospectar clientes não é proibido. A forma como você conseguiu aquele dado é que pode não ter sido legal. Você roubou o dado? Não, peguei no site, de forma pública. Então, o cara não fez nada ilegal, tinha o seu telefone e te ligou. No momento que te ligou, se você não quer mais que liga, você avisa. Se ele insistiu, aí sim, você tem o direito de, poxa, eu já pedi o dado pessoal que não me ligue. Mas ligar para prospectar não está proibido. Não é considerado crime. Não é nessa... E aí eu fui defender isso, entendeu? Ganhei a ação para o meu cliente, mas tem coisas que... Porque eu digo assim, quando nasce um direito, e é isso que os médicos também têm que ficar preocupados, que a terceira categoria que mais afeta a privacidade das pessoas é a classe médica. Quando eu falo, quando tu tá falando de médico, tu tá falando de médico e de dentista também. Porque médico, dentista, fisioterapeuta. Tipo, como tu citaste. Exato. Tá todo mundo nessa mesma área da saúde. Exato. Hospitais também, né? Quando tá. Tudo. Porque escola, porque crianças e adolescentes. O condomínio que afeta diretamente a sua privacidade, né? Daquilo que você tem de mais íntimo, que é a sua casa, e que quando você mora em condomínio acaba dividindo com os funcionários daquele lugar, e às vezes dividindo com os funcionários que vai ter que receber o seu chinês, mas não necessariamente tem que falar para o vizinho do lado que você come chinês. E tem que tomar cuidado com isso, tem que ser treinado. E a outra é a classe médica, que sabe mais da gente do que a gente mesmo, né?
sabe quando é que eu tô doente, tal, faz até previsão de vida, né? Que são informações que tem mais do que a gente. E tem que tomar cuidado. O prontuário médico é um prato cheio de dado pessoal sensível que tem que ser protegido. O titular, né, o paciente, tem direito a ter acesso, mas não todo mundo. E não todo mundo do hospital. Né? Porque se Ah, você sim, não é a também classe tem isso, né? médica, porque o administrador, o zelador, o faxineiro tem que ter acesso ao prontuário médico? Não. Aquilo é dado pessoal sensível. Às vezes tem dado ali que não é para a família saber. Né? O titular, que é o que tem a autodeterminação informativa, é dele, tá? Ele não quer que um determinado familiar saiba e ele tem esse direito. Só que antes isso ficava dentro da confidencialidade médica. Né? O médico já tinha isso no Sim, sangue, né? De saber há que tinha. bastante tempo, Só que é. agora a gente tem isso como lei, como direito legal, no direito civil, e que isso cabe, como é que se diz? Indenização. Né? É um dano. A lei te protege, se você feriu aquilo, a lei te protege. Eu, por exemplo, estou com uma ação que vai ser contra o hospital. A pessoa que levou um golpe dentro do hospital. Alguém se passou por médico e pediu dinheiro. Como que aquela pessoa chegou no paciente, sabendo o problema que ela tinha e aplicou o golpe? Alguma Alguma informação do informação vazou. hospital vazou. E aí o paciente, naquele momento de fragilidade, acredita no falso hospital, do falso médico do hospital que ligou, que disse o nome do outro médico, que disse o que ela tinha, que disse que aquilo era urgente, que sabe que ela tem um plano de saúde. Como que essa pessoa teve essa informação? O golpe foi dentro do hospital. O hospital tem que responder. Ou aumenta a segurança ou treina seus funcionários que também falam demais, né? Porque às vezes o golpe está ali feito pelas pessoas. E as pessoas pensam em LGPD e proteção de dados contra hacker, contra... Uhum. Não no dia a dia, né? E aí é que eu trago para cá. Porque eu, por exemplo, digo que tenho eu sou rato em consultório médico, né? Já que a gente está falando aqui da classe médica também. Vou no Uhum. banheiro. Você tem um armarinho. O que tem no armário às vezes? Aberto. Prontuário médico. Não tem outro lugar Jura? no consultório para. Não tem outro Qualquer lugar para lugar guardar. assim do Não tem do outro consultório? arquivo, né? Guarda ali no armário que está no banheiro. E às vezes eu falo, gente, qual é a super proteção que a gente tem que ter aqui para proteger o prontuário médico? Ah, ok, não tem arquivo em outro espaço do consultório e tem aquele armarinho lá do banheiro que você colocou. Bota a chave. Claro, claro. Chave é uma tecnologia super moderna, inventaram essa semana, sabe? Colocou chave no armário, já Sei, é uma sei. proteção. Agora, tem consultório que está lá, está aberto e os dados sensíveis, que deveriam ter maior proteção, estão todos expostos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que, assim, às vezes a gente olha para isso e vê como se fosse algo. Ah, mas tudo bem, mas o cara só vai reclamar comigo. Vamos olhar, eu quero entender quais são as sanções quando a LGPD foi estabelecida. Obviamente que ela estabeleceu também não só o regramento, mas a sanção para quando esse regramento não ocorrer. E quando um médico deixa vazar um dado sensível, seja por má vontade, seja por, como é que eu vou te dizer, por indiscrição, ou seja, ou a secretária, vamos falar da secretária porque é mais fácil vazar por aí, eu acho, né? Uhum. Se num ambiente desses vaza uma informação que me constrange, quais são as sanções possíveis? Porque, obviamente, eu não vou processar a secretária, eu vou processar o médico. Quais são as sanções possíveis nesses casos? Então, as sanções previstas na LGPD, elas começam em 2% do faturamento da empresa, consultório Puxa, deve ser, por infração. Tem que lembrar que isso é por inflação. Se você tiver 5 pacientes, vai ser 2% do seu faturamento para cada um e chegam no Brasil a 50 milhões. Eu digo assim, claro que ninguém vai pagar 50 milhões de multa, mas o 2% do faturamento já é factível. E aí a gente tem a resolução, porque existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, assim como tem a Anvisa, né? Eu fui dar palestra para o pessoal, tipo a Anvisa dos dados. Eu falei, gostei disso, é a Anvisa dos dados. é a Anvisa dos dados. Então a Anvisa dos dados, ela já estabeleceu, né, o mínimo dessa multa. A primeira multa foi para uma pequena empresa e foi 14.400, porque foram duas multas aplicadas juntas. 50 milhões ninguém vai pagar, mas 14.400 já dói no bolso e 14.400 É mais em comum de TI acontecer.
Exato, e não sei nem se vale a pena você entrar com um processo de recurso, né? Porque você vai pagar advogado, vai demorar aquele processo todo, no final ainda vai pagar mais. Claro. Então, é melhor estar fazendo direito, fazer a sua adequação correta, tá? E hoje, o que a gente tem? As multas, elas começam, tem uma dosimetria, né, de leve, média e grave, e aí é muito interessante que assim, o que é leve? Aquela que não for média. O que é média? Aquela que não for grave. Qual é a grave? Não fazer a adequação LGPD já é grave. E é considerado como uma, digamos, já é passível de uma Sim, sanção só pelo sim. fato de você não ter. Não fez adequação, é grave. Porque o que a lei estabelece? Né? Tem poucas coisas que ela pede da adequação, mas é necessário. Primeiro, se você tem dado pessoal, e a gente já falou aqui, não todo mundo tem, você Tem, tem claro. que dizer para o titular, isso é obrigatório pela lei, ele tem que ser informado qual é a hipótese legal que você utiliza para ter aquele dado. Foi o consentimento? É obrigação legal? É por força de contrato? É por segurança do próprio titular que você usa o dado dele? É por uma questão de saúde? Porque o médico, por exemplo, está de bobeira, mas tem uma hipótese legal específica para a área de saúde. Tratar dado pessoal por questão de saúde já é uma hipótese. Só que é uma hipótese, mas você tem que informar o titular que você está usando essa hipótese. Porque se você não informar, você não disse qual é. E se você não disse qual é, você não está adequado ao LGPD. E além Ah, de mas dizer aí qual... me ajuda a entender aqui, porque eu acho que a minha dúvida pode ser a dúvida de todos Sim, os com certeza. meus as pessoas. De que forma um médico deveria se proteger para que ele, ou melhor, vamos falar antes de se proteger, e quando eu estou falando de médico, eu estou falando de profissional da área da saúde, tá? Sim. Vamos estender isso. De que forma um profissional da área da saúde precisa estar, de que forma a LGPD funciona para ele? Ele tem que, em que momento? É a secretária, é a pessoa que vai buscar o dado, é ele quando fala, é o dado que ele anota, em que lugar está isso? Então, geralmente Ou é tem a só o que ficha, eu né, de divulgo? cadastro. Hã? Geralmente tem a ficha de cadastro. Tá Eu, por bem? exemplo, vou em muitas clínicas que eu vejo assim, quando eu vou lá fazer um exame, fica assim, já tem o termo, já está adequado ao LGPD, onde eu tenho que assinar que eu autorizei o uso dos meus dados pessoais. E eu fico assim, gente, não precisa. Tem uma hipótese legal específica, né, que o médico, em vez de me pedir autorização para usar os meus dados, ele que deveria me dizer o seguinte: olha, utilizarei os seus dados por uma questão de tratamento de saúde, que isso já está previsto na lei, então eu não preciso dar o consentimento, tá? Até porque é um equívoco para mim, porque quem dá o consentimento tem o direito de tirar. Isso está na lei. Claro. Então, se eu Uhum. autorizei o médico a usar os meus dados, eu posso chegar lá e pedir para ele apagar. Só que isso conflita com outra legislação, que é a própria resolução do Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, que diz que o prontuário médico tem que ser mantido por 20 anos. Se eu sou paciente do médico, ele abriu meu prontuário. Ele só vai Certamente. poder jogar aquilo fora 20 anos depois do meu último atendimento. Eu não gostei do médico, nunca mais voltei. Tá? Só tem Mas aquela ele tem ficha que que ele guardar. utiliza. Mas ele tem que guardar aquilo por 20 anos. Isso Não eu gostei do médico, chego lá e falo para ele, joga fora. Ele vai entrar em conflito com a outra legislação. Mas eu tenho a LGPD que diz o quê? Quem eu dei o consentimento e agora eu estou tirando. E ele tem a legislação que diz Mas que aí tem que isso vai ter guardar. que ser, ou vai ter que ser formalizado, né? Vai ter que ser por escrito. Sim, mas aí o que acontece? Quem errou? O médico que usou a hipótese legal que não é a mais adequada para ele. A mais adequada para ele é usar a hipótese legal de tratamento de saúde. E aí, se ele está usando os dados pessoais por uma questão de tratamento de saúde, ele respeita o resto da legislação da área de saúde. Agora, se ele pediu o meu consentimento, eu tirei. Ele tem que me obedecer, eu quero que apague. E aí ele que entra em conflito lá com o conselho dele. Entendi. Sabe que Então, são agora me pequenas veio à mente coisas até. que a gente tem que prestar Claro. atenção, entendeu? Na adequação. E por isso que eu falo que a adequação LGPD, cada um tem a sua.
Ela Porque é às vezes a adequação é aquilo que eu falei. pessoalizada para a área e para o setor, pelo que estou Não, percebendo. e pelo seu negócio, né? Aquilo que eu estou falando. Como é que eu adequo o médico e boto o prontuário médico dentro do banheiro? Bota a chave. Ó, tranquei com chave agora, já fiz uma adequação, já protegi. Como é que eu adequo a clínica que tem a recepcionista que fica gritando os dados pessoais? Bota ela na cabine, bota ela em outro canto, separa ela da recepção e bota aqui no cantinho. Então, a adequação LGPD, para que você consiga dizer estou respeitando, né, a privacidade, estou protegendo os dados pessoais, depende. Se a sua clínica já tem isso, eu não vou te sugerir fazer isso. Né? Se Claro, a sua claro. clínica tem uma base gigante de dados, a gente vai botar lá um firewall, um antivírus, né? Vai botar uma equipe de TI boa para ficar monitorando aquilo ali. Se você nem tem isso, ainda está na fichinha de papel, não tem nem que se falar disso. Mas tem outra forma. Onde está seu fichário? Tem chave? Né? Então, a adequação, por isso que eu falo assim, não dá para fazer É online. Eu não muito faço online. personalizado, é muito Eu tenho que ir personalizado. lá, eu tenho que olhar. Às vezes é um desleixo de deixar todas as fichas em cima da mesa. É, E eu aí ia você até vai te educar. comentar. Esses tempos atrás eu fui num médico, ainda no Brasil, isso, né? Não foi aqui em Portugal. Mas uma secretária estava fazendo algum levantamento e tinha as fichas de todos, de vários pacientes ali. Enquanto eu estou aqui fazendo a minha parte, eu estou vendo as fichas dela e os dados daqueles pacientes que eu não me ative, obviamente, mas que eu poderia. Sim, Tem mais, poderia inclusive ter dado sumiço naquelas fichas, porque ela volta para um lado, vai para o outro e não sei o que, e aquilo está ali. Sabes exatamente. que me veio à mente agora, quando tu estavas falando sobre os dados que um médico vê do outro? Aqui em Portugal a gente tem o Sistema Nacional de Saúde, todos nós temos médico de família, né? Uhum. Então, dentro do. Eu, não, eu até vou dizer que assim, se isso acontece no Brasil, eu não sei, porque há muito tempo eu não consulto no Brasil. Mas, então, o que, que acontece? Como os dados pessoais, os meus dados pessoais, são, são sensíveis, como tu disseste, são os meus dados, o que, que acontece? Quando alguém acessa o meu prontuário, eu recebo essa informação. Então, se um médico do. Vamos imaginar, eu tive um problema cardiológico há um tempo atrás e fiz uma cirurgia cardíaca. Acho que você caiu. Deu um pico aqui, mas estou aqui. Deu. Então, o que, que acontece? Quando eu saio, quando eu tive um problema cardíaco há tempo atrás, então eu fui tratada num determinado hospital. Quando eu fui, depois do problema resolvido e tal, eu fui num outro médico e ele precisou acessar meus dados. Veio para o meu telefone uma informação dizendo que o doutor fulano de tal, do hospital tal, acessou os meus dados pessoais. Então, eu sou informada sobre isso. Isso é adequação à GDPR. Isso é dedicação LGPD, mas a O LGP, a LG o quê? GDPR, a Essa em Portugal. GD, Mas isso a imagino, RGDP. Daí. sim, nesse caso aí, uma outra LG. Ah, de- aqui o Martins, a Renata Martins está dizendo assim, existe um prontuário eletrônico também. Deixa guardado na nuvem processador somente no consultório, não precisa de prontuário de papel. Renata, eu até concordo contigo, mas quantos fazem? É o que eu acho que o Zetó está falando aí, que é o fato de que, em tese, sabemos, mas quantos de nós fazem o processo adequado, né? Não, vou contar um segredo para ela. Não sei de Ah, onde Renata é, mas eu assim, também não sei, né? há áreas onde a internet é horrível, gente. O Bah, médico, né? Porque a gente, quando pensa, a gente sempre pensa na nossa própria realidade, né? Eu, claro. por exemplo, obviamente que eu penso no eixo Rio-São Paulo, a parte mais rica do Brasil, que eu sempre falo assim, né? A 10ª potência do país, onde você está dentro da riqueza dessa 10ª potência do mundo, tá? Então, meia hora eu chego em São Paulo, tem avião de meia em meia hora, aquela coisa toda. A gente tem nuvem, tem internet, tem empresa, tem um monte de outros problemas. Eu também tenho acesso a um monte de outras coisas, né? De cultura. Mas, gente, tem lugares que estão bem distantes, né? E às vezes ainda é o prontuário em papel, tudo em papel. Ó, Então, a Renata é da tua região aí, é do Rio de Janeiro. Renata, tem áreas aí que eu já fui, né? Por exemplo, eu trabalho com bibliotecas, né? Dados, memória, essa coisa toda. Tem bibliotecas estaduais de estados que não têm os sistemas modernos de biblioteca ainda.
Uma Não, biblioteca é de oficial. Estado. Não estou nem falando a bibliotecazinha popular de algum lugar, que é obviamente um monte não tem sistema, tá tudo na fichinha de papel, no caderninho, ainda anotando impresso quais são os livros que tem. E isso acontece por todas as áreas, né? Onde a parte tecnológica não chegou. E às vezes não Sim. chega também, até por infraestrutura. Por exemplo, tinha um amigo meu que ele foi trabalhar no Acre, e uma vez eu achei engraçado, ele, não, estou precisando fazer um exame de sangue diferenciado, e aí o exame foi lá para o Pará, para Belém. Aí na minha cabeça, mas Rio Branco, Belém, é de uma distância absurda para mim, como assim? Tudo é região norte, né? O Acre e o Tem. Pará. Mas É o grande mas uma Nordeste. distância surreal, principalmente para quem é da Europa, tá? Quem está ouvindo, inimaginável enquanto distância, e dizer que o exame que eu fiz aqui vai para um laboratório lá para voltar o resultado. Eu achei assim surreal, mas é a nossa realidade. Sei lá que exame que era, tá? Mas quando ele me falou isso, eu tomei um susto. Eu falei, como assim? É porque agora a gente aqui tem tudo no Rio, então é fácil, né? Não, e mesmo aqui, mas mesmo assim, mesmo eu acho que nessas situações, eu acho que a gente tende a olhar, como tu disseste, para o nosso olho e para a nossa realidade. Mas existem muitos Brasis dentro do Brasil e Exato. existem muitas áreas diferentes mesmo aqui, nem tudo está tão informatizado assim. Mas me diz uma coisa, agora tu citaste uma questão que é relevante, que me gera curiosidade. A gente está cada vez mais com uma medicina que é uma medicina online, está na nuvem, tá telemedicina, ou como tu disseste, todos os dados aí guardados em sistemas que muitas vezes podem ser inclusive invadidos. Como é que o setor da saúde pode se proteger dessas coisas? Como é que trata, por exemplo, a telemedicina? Eu coloquei muitas Então, lembra o perguntas que no eu mesmo falei? lugar, né? Eu coloquei Lembra o que eu muitas falei dúvidas que juntas. não, sem problema. Lembra que eu falei que tem três setores que eu vejo que ainda está muito atrasado em ficar pensando nisso, né? Aham. E um é a medicina justamente por causa disso. Cara, você está com os dados pessoais, com tudo isso que você me trouxe. Tinha que ser uma área onde os médicos tinham que estar discutindo isso muito mais a fundo. Porque isso, os dados que vocês tratam são os dados que podem prejudicar a pessoa. Porque eles são sensíveis. Então, se você prejudicar, porque assim, o simples vazamento de um CPF, isso já foi dito pelo STJ. Ah, vazou meu CPF, eu entrei com um processo aqui por causa do dano. Qual é o dano? Qual é o dano de vazar um CPF? Você teve mesmo? Você sofreu um golpe? Ah, sofri, paguei, beleza. Então tem um dano, a gente vai reparar o dano. O dado sensível, o STJ ainda não se pronunciou sobre isso, tá? Mas eu, particularmente, eu acredito que o dado sensível, quando ele vaza, ele é dano, né? Você tem que indenizar em ré ipsa. O que é isso? O próprio vazamento já é o dano, porque ele é sensível. Porque se o cara é aidético e vazou essa informação e ele não queria, o dano já está ali. Não precisa provar Sem que ele teve dúvida. um dano, entendeu? Nem teve o caso aí da atriz que estava grávida e adotar e que alguma enfermeira vazou isso para o jornal. O dano já está ali, a pessoa tem um direito, né? A privacidade dela, não queria que ninguém soubesse que ela estava grávida, não queria que ninguém soubesse que ela ia doar a criança não, né? Vou colocar E para adoção, não adotar. lembro mais a história. Ou se ia ter aborto, não importa, isso é pessoal dela. Aí o profissional de saúde vai e coloca no jornal. Ali já está o dano pronto. Não precisa provar nada mais. Isso é a É, minha leitura, tá? Ainda não está pacificado no judiciário, tá? O outro já tá, que era o que eu já achava. Não, gente, não é porque vazou o CPF que você vai ter dano, tem que provar o dano. Agora, o dado pessoal, isso o STJ já, isso eu já falava lá há 5 anos atrás, né? E o STJ pacificou, já entendeu que é isso mesmo. Não é que ele me ouviu, não, tá, gente? É só o raciocínio jurídico que foi o mesmo, né? Não, quem sou eu? foram eles que Agora, definiram. agora o outro, eu já acho assim, vazou o dado médico, gente, já é o dano. Isso a classe médica tem que prestar atenção. E aí, você fala, e aí o que a gente faz? Vai ter que ter um esforço maior de proteção. Tem que treinar as equipes, recepcionista, o faxineiro, tal, cuidado com o que ouve, cuidado com o que fala, para onde esse prontuário médico está, as informações médicas, recepção, tem que fazer uma adequação de proteção desse dado. Porque um pode não se importar, tá?
mas o outro vai abrir um processo contra você. E quando tem uma lei nova, também nascem os espertinhos. Pois. Esses espertinhos estão aí doidos tu sabes para que ganhar dinheiro. a gente trabalha com reconhecimento de medicina aqui, de medicina dentária, todas as áreas da saúde. E aí uma das coisas que muitas vezes a gente olha e diz assim, o médico quando ele quer ganhar dinheiro, ou um profissional da saúde que quer ganhar dinheiro, o universo dele é os Estados Unidos. Ele normalmente vai olhar primeiro para os Estados Unidos como um reflexo, só que como uma melhor oportunidade. Só que o que a gente tem visto? A gente tem visto uma migração de médicos dos Estados Unidos para a Europa. E aí tu diz assim, tá, mas o que o cara tá vindo de lá para cá? E tu sabes que uma das coisas que tem acontecido é o fato de que a judicialização da saúde está tão forte nos Estados Unidos que os médicos têm que ter seguros absurdos, porque tudo judicializa. E tudo é motivo, o cara tem que ter um séquito de advogados para poder se proteger de situações que são normais dentro da área da saúde. Não estou nem entrando no LGPD, que obviamente aí a gente está falando de outras coisas. Mas então, para que a gente perceba que assim, toda vez que se cria uma legislação, como tu disseste, se cria junto todo um conjunto de oportunidades para os oportunistas. Exatamente. E a gente tem que estar atento a isso, né? E eu concordo contigo que a área da saúde, nesse sentido, está muito desprotegida. Quando a gente olha para os grandes hospitais, para as grandes clínicas, elas já olharam para isso. Elas estão cientes disso, porque elas estão muito à mercê. Mas o médico, no dia a dia, ele pode não estar nem atento a essas histórias. Não pode estar muito desatento. Como as escolas, como o que a gente tem falado. Mas me veio também uma coisa que deve ser interessante, aí que é um fator importante, eu acho, que é a questão da pesquisa, né? Dentro da área da pesquisa deve-se ter, não sei como é que se trata isso, até que ponto os dados se tornando... Eles devem ter um cuidado muito maior ainda, acredito eu, do que quando se trata de questões de 1 a 1, né? Do médico com o paciente. Então, o dado de pesquisa, ele também tem uma hipótese legal prevista para isso, tá? Você pode usar os dados pessoais, por exemplo, que não é consentimento. Instituições de pesquisa, aí são as instituições de pesquisa, não é todo mundo, estou fazendo pesquisa agora, então esse dado aqui, ele é de pesquisa, né? As instituições de pesquisa, elas têm a hipótese legal própria de pesquisa. E que a gente pode usar, não precisa do consentimento também. Desde que, né, e aí a LGPD já fala disso, né, principalmente, né, contando que estejam com o dado anonimizado. Porque realmente você não precisa saber que é o dado da GCI, né? Esses dados, eu acredito até que essas instituições são as mais protegidas, né? Talvez o mais... porque, obviamente, que elas estão muito amparadas legalmente, conhecem muito dos processos. A gente espera, né? Agora, porque me veio uma outra coisa enquanto tu falava, que são as questões de investigação de paternidade, os dados sobre genealogia, várias outras informações aí que talvez sejam os dados genéticos, na verdade, e que podem ter, eu acho que algo pode ser um grande problema para a área da saúde, né? Porque a minha mãe é oficial de cartório. Então, obviamente que as questões hoje que estão ligadas à genética, elas acabam interferindo em muitos processos que a gente sequer imagina. Porque o fulaninho tem dados assim, assim, assado. Ou porque o fulaninho tem determinadas características, como tu disseste, até as questões de raça, de comportamento e tal. Como é que isso se consegue proteger os nossos dados sensíveis para... Como é que eu vou te dizer assim? Se de um lado aqui eu fiquei curiosa, do outro lado fiquei preocupada. Não sei se tu percebeu. Sim, é exatamente isso. Entendeu? Porque, na verdade, eu sou uma empresa que tem muitos dados de médicos, por exemplo. Não são eles que têm dos pacientes, mas sou eu que tenho os deles. Sim. E também é uma questão, uma preocupação, claro que me acolhe.
A Mas gente já conversou sobre isso, né? Já está no processo, né? Isso é importante. a gente já ter a preocupação já é importante, né? Exato. Então, Mas eu costumo dizer que a gente precisa é, evitar esforços, né, para proteger, porque isso é um direito. E aí, por exemplo, qual é o trabalho que eu faço na minha consultoria? Né? É exatamente esse. Eu digo para as pessoas assim, eu não faço a adequação LGPD, né, de verdade, assim, aham, porque ela é um saco sem fundo. Cada instituição vai ter o seu. Mas quando eu chego, eu vou demonstrar o que você precisa minimamente fazer para fazer a adequação da sua empresa, daquilo que eu estou vendo naquele momento, né? Eu sempre falo, ó, mudou o processo, já aumentou a equipe, agora. trocou o sistema, você já tem que pensar que é o que a gente chama de privacy by design. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar, e a privacidade dos dados? Troquei sistema, troquei pessoas, troquei uma pessoa na equipe. Ela tem que ser treinada de novo. Porque aquela pessoa pode ser o meu canal de vazamento de dados porque ela não foi treinada. Entendeu? Então, é muito isso. Então, eu olho para a instituição, eu digo o que ela precisa, eu faço o que a lei diz que tem que fazer, a lei não diz que você tem que ter uma hipótese de tratamento, eu vou olhar para você. O que você faz? Pegou aqui, pegou esse dado por quê? Ah, isso aqui eu não sei. Se não sabe, não precisa, não pega mais. Isso é adequação. Ah, isso aqui eu preciso. Ah, então vamos dizer que é por isso. Se você precisa para isso, você vai ficar com esse dado por 5 anos. Por 2 anos já está bom. Que é para isso que você falou. Ah, mas eu quero fazer o histórico. Opa, então vamos mudar a finalidade. Não é proibido você ficar mais tempo, mas avisa. Ó, vou usar para isso e depois eu vou ter um histórico aqui por tantos anos para poder fazer o meu trabalho. Então, beleza, então a gente volta, refaz e diz. Isso é adequação. Eu preciso fazer o mapeamento de onde entram os dados, dizer por que eu tenho aqueles dados, com as bases legais da LGPD, as hipóteses legais da LGPD, daqui, as bases legais da GDPR, fazer esse mapeamento, dependendo do negócio, eu tenho que ter um relatório de impacto para os dados pessoais, né? Olha, quando eu estou com esse dado, tem algum risco, que nem você trouxe aí? Eu tenho que saber que risco é esse. Olha, eu estou com dado genético. É proibido ter? Não. Você não precisa Só para a sua tem atividade? que Preciso. Anonimização. anonimizar. Isso? Isso. Não, às vezes não, porque você tem aquela atividade, sim. Imagina que você é um laboratório genético. Você tem as atividades, você tem que ter os dados. É proibido ter? Não é proibido, mas aí você sabe que tem um risco, né? A gente vai ter que levantar esse risco. Qual é o meu risco? Ah, se vazar, se tiver um ataque hacker, a pessoa pode fazer isso, pode fazer aquilo. Olha, eu tenho uma base muito grande de políticos. Imagina, né? Políticos, pessoas públicas, pessoas famosas, onde, de repente, o vazamento de dado para mim não me causa dano, Mas para o outro acaba com a para carreira. ele pode causar, sem dúvida. Você tem, então esse risco tem que ser mapeado. Opa, eu estou atendendo gente famosa. Então você tem um risco maior, né? De você receber um processo maior, porque aquele vazamento acaba com a carreira da pessoa e ela vai acabar com a sua, né? Então isso tem que ser mapeado caso a caso, né? Esse é o meu trabalho. E a gente vai ter as medidas de segurança. Ó, nesse caso aqui, a gente vai ter que aumentar a segurança. Vamos botar aqui um anti-hacker, e aí aquela coisa toda. Porque se acontecer um vazamento, e aí ninguém está livre, o Claro. ataque hacker, um assalto, um incêndio. O incêndio também é destruir dados, né? Porque as pessoas não pensam nisso. E eu vejo isso tudo, eu tenho que ver isso tudo. Porque você está lá, não, está tudo aqui guardadinho, fechado no armário, se pegar fogo. E você era a única fonte daquele dado. Você previu esse risco, que o incêndio também destrói o dado pessoal da pessoa e que só você tinha? Arcada dentária, né? Porque os dentistas não são obrigados a ter as arcadas dentárias, tal, tal, tal. Aí o cara morreu, não sei aonde, tem que fazer o reconhecimento. Ah, meu dentista é o fulano. Cadê? Não, sabe o que é que teve um incêndio, uma enchente? Ah, você teve um incêndio, a sua responsabilidade está onde? Porque, na verdade, o que eu vendo, por exemplo, é segurança jurídica. Porque quando eu vou mapear isso, eu vou dizer, se tem uma possibilidade de um risco de incêndio, você tinha que ter um seguro de incêndio, você tinha que ter um extintor de incêndio, porque aí na hora que tem uma judicialização, eu consigo comprovar que o dentista, por exemplo, ele fez tudo que estava ao alcance dele, ele arcou com a responsabilidade dele, aquilo que estava à altura ele fez, e ele não tem culpa de um incêndio. Agora, o incêndio aconteceu, tá? Não tinha No lugar. extintor. Oi? Não Não tinha tinha extintor. extintor.
não te institua uma fiação toda exposta em determinado lugar. É iminente que ia ter um incêndio. Você tem lá documentos sensíveis que deveriam estar sendo protegidos. Lembra que isso é direito fundamental constitucional. Está na LGPD que você tem que dar proteção. Aquilo é um dado sensível. A lei já diz que dado sensível tem que ter uma proteção maior. E aí depois, quando a gente vai verificar, esse era o estado da proteção do dado pessoal sensível da pessoa. Não tem como salvar o dentista. Entendeu? Agora, se a mesma coisa acontece, não, mas olha, ele fez a adequação LGPD, ele já estava ciente, ele viu que tinha um problema, pegou fogo, mas ele já estava até com um contrato com a nova empresa que ia refazer a parte elétrica dele. Olha como que muda. Sim, porque um tinha a intenção, já mostrava a predisposição em fazer a adequação a tudo que fosse necessário, e o outro estava ausente de todo o interesse de fazer o que deveria, né? E por isso que eu falo para os clientes, o que eu te vendo é segurança jurídica, porque eu vou fazer tudo que a lei diz que tem que fazer, para que, se acontecer, você consegue provar que o que estava ao seu alcance foi feito. Você contratou uma consultoria, você fez o que a lei diz que tinha que fazer, você implementou medidas de segurança, não foi suficiente porque mesmo assim pegou fogo. Cara, mas você fez o que estava ao seu alcance. Né? Tem um ponderável, né? Não dá para botar o corpo de bombeiros, né? Imagina assim, a melhor segurança para o incêndio, o corpo do bombeiro do meu lado. Começou a pegar fogo, de lá ele acende a mangueira. Não dá para fazer. É uma medida de segurança, né? Que não dá. Numa certa medida, a gente trabalha em coisas até que são parecidas, Etó. Porque eu costumo dizer que assim, a internacionalização de carreira a gente faz como um plano B. Tá ali. Algumas pessoas já fazem certas de que elas vão utilizar e como vão utilizar. Outras pessoas usam como um seguro. É uma oportunidade que eu tenho. Eu não consigo fazer de uma hora para outra. No mesmo caso contigo. Se a pessoa não fez o que ela devia, não se preparou para aquela situação, não se preparou para um vazamento de informação, não se preparou para um eventual incêndio, não se preparou para aquela situação, ela vai ter um ônus muito grande. Sim. No meu caso, o ônus pode ser a pessoa simplesmente não ter oportunidades, ou quer fazer uma rota de fuga num determinado momento, quer ter oportunidades que ela não consegue, né? Então, as coisas precisam ter a preparação. E eu acho que no caso do Brasil a gente sofre muito isso, e até eu queria a tua opinião sobre. Porque me parece que a gente continua com uma cultura muito do despreparo. Acreditar, como é que chamam aqui? Com muita fé. Pensamento mágico, é assim que chamam aqui em Portugal. Tudo vai dar certo. Nada disso aí vai acontecer comigo, entendeu? Se acontecer, se eu precisar, vai se resolver. E eu acho que nós, no Brasil, a gente tem uma crença tão otimista em muitas coisas que às vezes ela se confunde com esse pensamento mágico que às vezes beira a responsabilidade. Que é quando a gente não se prepara para os fatos que podem acontecer. Como tu disseste aí, o mínimo que se cobra numa determinada situação é 2% do faturamento daquela empresa. E aí, eu de repente, me incomodei com uma situação num consultório e posso, de uma hora para outra, tirar a rentabilidade daquele consultório médico. Tem multa prevista para quem não tem faturamento também, tá? E a rentabilidade é nosso objetivo. Não, isso não tiver faturamento, né? Não declarou nada, não tem faturamento. Tem multa prevista já pela NPD, né? A gente tem as multas iniciando em 3 mil, tá? Para quem tem faturamento. Isso é para infração leve, tá? Então é 3, 6, 12. E a 3, 6, 12, falei certo. E vou assinar para o nosso amigo Maio aqui, que chegou na live aqui. Não, tranquilo, um abraço. E tem também, para quem não tem faturamento também, né? 1.000, 3 e 6. Então não fez adequado, não tem faturamento. Não foge nunca, né? Oi? E como é que a pessoa pode... Os seguros fazem cobertura de riscos dentro dessa linha? Fazem. Eu estou até com um parceiro, né, que é a Fiducia, a gente está conversando, né, lá com o nosso amigo Carlos Renato, né, falando disso. Como ele já trabalha, eu já trabalho com ele para o seguro de saúde, né, a gente está vendo essa parceria de trabalhar com o cyberseguro também. Porque entendeu? É uma...
É a mesma Estados situação dos Unidos, Estados Unidos, né? Na verdade, é quase um seguro de responsabilidade civil, é, tá? eu ia dizer que talvez Que fosse isso. você tem, só que voltado só para a questão dos dados, né? Perdeu o dado, vazou o dado, pegou fogo no dado, né? Então, como tem uma lei que protege, agora o titular é um direito dele, né? Ter acesso. O acesso é um direito do titular, o livre acesso aos seus dados. Não quer dizer que ele vai entrar lá no meu consultório e vai ficar mexendo nas fichas. Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei da arcada dentária. Eu tenho que ter livre acesso à arcada dentária, que é um dado pessoal, né? Previsto que eu tenho que ter. Né? Morreu alguém, um familiar quer lá buscar. Cadê? Né? Até como Ah, pegou fogo. é que eu Então armazeno isso, né? você não garantiu aquele livre acesso. Por que não garantiu o livre acesso? Porque você não protegeu. E a proteção também é um princípio da lei. Então as coisas vão se encaixando. Nada está proibido, mas tem uma certa adequação. Pô, se o princípio é a proteção, o princípio é direito fundamental, eu não protegi e não dei livre acesso. Ou seja, você, por não ter feito o que deveria ter feito, me impediu de um direito que a lei me prevê. Então, veja o embrólio. Aí, quando você joga isso para o jurídico, aí é festa para gente, tá? Imagino Pô, advogado. que Aí eu seja. vou dizer. Aí, aí na verdade, a gente tenta, como é que eu vou dizer, de uma maneira educativa, mostrar que não faça de novo. Exato. De uma Entendeu? educativa, uma maneira educativa que eu quero dizer no Brasil é aquela história que a gente diz, né? Quando eu sentir no bolso, eu vou saber Exato. que eu não devo E fazer de novo. aqui ainda é assim, né, gente? E aí as pessoas ficam assim, multa, a NPD não está dando multa, realmente, né? Parou ali, não tem muita aplicação de multa. Mas o Poder Judiciário, o PROCON, lembra que o paciente é cliente, né? É consumidor Uhum. também. O PROCON e o Judiciário já tem mais de 77 milhões de multas e indenizações Jura? dadas. A NPD não está Em multando, função não, a da NPD não foi preocupada LGPD. em função de LGPD. Porque a nossa associação de profissionais de dados faz esse levantamento, né? No judiciário todo, o que o pessoal está pedindo, alegando, o que foi dado de sentença, né? Indenização, aquela coisa, baseado na LGPD. Porque ela é transversal. Tem sindicato entrando com ação contra a empresa e argumentando com base na LGPD. Tá? E aí entra Então no tem tributário. coletivo, né? E para tudo. Né? Então você vai, porque aqui é uma lei. Lei é lei. Cumpra-se. É. Foi lá, não foi? E o judiciário também tem se comportado nisso. Né? Você alegou LGPD aqui numa coisa que era outra coisa e você botou a LGPD no meio. Sua empresa está adequada? Se tal, o juiz, não, isso aqui já foi feito. A parte da LGPD, ele já fez a adequação dele, não vamos discutir isso, vamos para o principal. Me Aí eu diz falo uma assim, a coisa. contrário, o censo, se ele olhar, se você não conseguir provar que é da LGPD, você fala, não, então vamos trazer isso para discussão. Entendi. E me diz uma coisa, eu sei que é dar receita de bolo para questões que não são receita de bolo, mas quais seriam alguns dos principais, digamos, vamos tratar especificamente aqui do meu setor, da minha área, que é a área da saúde, que é uma preocupação que a gente tem, seja para o Brasil, seja aqui. O que um profissional da saúde, eu estou falando de um médico, de um dentista, estou falando de um enfermeiro, quais são as questões basiquinhas, digamos que as iniciais, 4, 5 dicas que você possa dar para que ele comece a olhar para isso. Depois, o que é mais crítico, eu acho que ele tem que te procurar mesmo. Vamos deixar teu telefone aqui para que as pessoas te procurem. Mas dicas básicas para que eles possam tomar cuidado. Em que áreas é que são as mais críticas e que vocês percebem que é mais comum de a gente ter problemas dentro do setor da saúde? Um é o não ficar falando do paciente. Vai comentar, sabe aquela velho ditado, né? Falo o milagre, mas não falo o nome do santo. Isso eu falo para advogado De um também, tá? paciente falando do outro. Um médico falando de um paciente, não cita o nome, ele quer falar um exemplo, dá um exemplo, tem que identificar. Isso aí eu acho que tem que começar a ser cultural, tá? E isso também é o que eu falo muito na OAB, eu dou palestra na OAB, eu falo para advogado, eu falo assim, quem nunca, né, gente? Senta na mesa do bar e vai ficar contando o caso do cliente. Conta, mas não fala o nome do cliente, não cita Fala o o nome. milagre, mas não fala do É o santo. Tá bem, entendi. basiquinho, tá? Então, eu acho que para a classe médica e a classe jurídica, principal, e enfermeiros, né, aquela coisa toda, primeira coisa é se educar nisso. Para de falar nome de cliente.
vocês estão trabalhando com dados sensíveis ou pelo menos confidencial, porque a gente tem esse no nosso código de ética. Eu não sei quem está do lado do bar, né? Claro, Eu sei quem claro. está do outro lado. Então, isso é o básico, já é alguma coisa. Outra é, treina o pessoal também para fazer a mesma coisa, tá? Faz as declarações de privacidade, que assim, ó, por que você está aqui, por que você está usando dado pessoal, explica o paciente, tá? Vai ter uma fichinha, bota lá uma cláusulazinha, ó, você está aqui por questão no artigo, com base no artigo 7º da 11 da LGPD, entendeu? Tem os dados sensíveis e a gente está aqui, está protegido, e protege. Que ele Começa a proteger. pode simplesmente dizer que ele está usando os dados e para que vai usar e tu assina. E tá Isso, de saúde, é uma declaração, ele está ciente, tá, isso está previsto nos Estados Unidos, está previsto na Europa toda, porque os Estados Unidos não têm uma lei nacional de proteção de dados igual ao Brasil e a União Europeia. Mas eles têm a lei de seguros, de saúde, essa coisa toda, que tem os mesmos princípios. Tem que dizer para que usa os dados, tem que tomar cuidado, tal, tem que informar ao paciente, né? Tem os direitos lá, nessa legislação, né, que é a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde dos Estados Unidos, por exemplo. Não é uma lei de dados pessoais como um todo, mas aquilo de dados pessoais relacionados à saúde está lá. Inclusive a figura do encarregado de dados, que a lei dos Estados Unidos está valendo, ela diz que o médico tem que dar o formulário dizendo sobre o uso dos dados pessoais, o que ele está fazendo para o paciente, e o hospital tem que disponibilizar uma pessoa para explicar sobre aquilo se o paciente quiser. Isso é basicamente a figura do encarregado de dados que a nossa lei prevê. Então, a pessoa sim, uma especializada certa para falar. medida. Tá, então a primeira questão é não citar Os seus pacientes. conta do milagre, mas não conta do santo. Exato. A segunda, fazer as declarações de privacidade. fazer a né? declaração de privacidade. Isso. Por que e como você está usando dados pessoais dele, tá? E, por último, proteger, né? Cara, bota armário, bota senha no computador, bota antivírus, né? Porque deu um problema, deu alguma coisa, você conseguir provar que você minimamente fez o que a lei manda. Tem uma adequação, informar a pessoa, pelo menos, por que você usa os dados dela e como é que você protege isso. E documentar. Olha, já deu um monte de dica que eu acho que vai ser muito importante, não só para a área da saúde. A Renata aqui reforçou o que tu colocaste, que é o treinar os funcionários. E certamente, né, treinar a equipe para que ela tenha esse comportamento, para que ela também respeite os dados do paciente da mesma forma que a gente está dizendo que o profissional tem que fazer isso, né? Sim, porque, às vezes, isso eu acho que tem uma outra questão, que é, eu vou até pegar o gancho da Renata, que é o seguinte, que é muitas vezes o profissional acha que ele está coberto porque ele faz isso. Ele protege os dados. Mas ele não se dá conta que ele tem uma reação, ele tem uma secretária, ele tem uma faxineira que vai lá no consultório, ele tem um entregador que vem lá, e todo mundo está nessa mesma seara, né? Porque tudo é dado que é ele que tem que estar controlando. É tudo ele que é responsável por isso, não é? Então, acho que sim, a responsabilidade se estende a esses todos, não? Sim, o responsável é o médico, né? O consultório é dele. Eu fui no cliente, só para você ver, Jaceli, que eu cheguei, e aí quando eu vou, eu gosto de ir presencialmente, né? Porque você vai observando tudo. O contexto. E eu cheguei com o meu cliente, falei com ele, olha, a recepcionista lá embaixo me pediu os dados, anotou lá no papel, eu perguntei onde é que ela ia botar ali meu nome, CPF, o que ela me pediu, onde é que ela falou que não sabia. Então, eu acho que isso é de responsabilização sua. Aí meu cliente falou assim, não, mas aquilo é do condomínio, não é meu. Aí eu falei para ele, pois é, mas eu não vi no condomínio, eu vi na sua empresa. E aquele condomínio é seu fornecedor, porque é você que está aqui no condomínio. Então, o condomínio é um fornecedor para ele, né? E que você tem que estar atento com a sua cadeia inteira. Eu, para chegar aqui, tive que deixar meus dados ali, só porque eu vim aqui. Então, cabe aos condôminos cobrar do condomínio. Olha, o que você está fazendo com os dados das pessoas que vêm na minha empresa? Porque na hora que vazar, eu vou aonde? Olha, sim, eu tive que ir lá e tive que dar. Ó, deixei meu rosto, tive que fazer um reconhecimento uma facial. selfie aqui, né? Uma foto para me identificar. Ninguém sabe de nada, ninguém me informa onde é que aquilo está protegido, onde é que aquilo vai parar, entendeu? E aí os
condôminos também tem que se preocupar, porque eu falo logo, eu não vi no condomínio, eu vi no seu consultório. Claro, E claro, aí, claro. para chegar no seu consultório, eu tinha que deixar os dados lá embaixo, né? Então, a classe médica tem que pensar, opa, não é só da sua porta para dentro. Quem é teu fornecedor que pega os dados? Que a lei, né, a gente não falou disso, que a gente é tanto assunto, né? Mas a gente tem a figura do controlador e do operador. Controlador é todo CNPJ, vamos dizer assim. Tem CNPJ para atender é controlador, porque você pega os dados e faz alguma Uhum. coisa com ele. Processa, armazena, Eu, divulga. eu fui o que pediu os dados. Esse é o controlador. Exato. Você é a controladora. Só que você também pode ter o operador. Quem é que cuida daqueles dados tem seu nome. Ou cuida, ou transfere. Eu uso o Google. O Google é seu operador, porque você pede os dados do paciente, manda exame para ele, ou se comunica com ele usando a empresa do Google, o Gmail, que seja, entendeu? Coisa assim. Sim. Você está compartilhando dado com aquela empresa. Porque tem gente que fala assim, eu não compartilho dados. Será que não compartilha mesmo? O Google está lá nos Estados Unidos. Você usa aquela ferramenta, né? Então você compartilha e o Google, que está transferindo os dados, é o seu operador. O telefone que você usa, né? O WhatsApp, a Meta, é a sua operadora de dados, porque você transfere os dados para aquela empresa. Ah, não, Zé, eu tenho um sistema médico aqui, eu não sei muito o nome de sistema médico, sei lá, um qualquer, né? No momento que você botou ali os exames dentro daquele sistema, a empresa daquele sistema tem acesso aos dados, tá? Como é que ela E está ela usando aqueles dados e qual é o nível de responsabilidade desse profissional se vazarem os dados daquela plataforma, né? exatamente. O operador, pela lei, ele só é responsabilizado quando ele não respeita as orientações do controlador. Agora a pergunta é, o controlador está dando as orientações? Porque a Sim. responsabilidade é do controlador. A principal é do controlador. Você só vai responsabilizar quem você escolheu se você disse para ele o que ele tinha que fazer e ele não fez. E aí, voltando, você disse para o condomínio como você queria que ele atendesse seu paciente que entra no seu prédio? Não. Então, se acontecer alguma coisa, essa é uma responsabilidade também. Tá? As grandes empresas ficam mais difíceis, né? Mas aí isso a NPD É. controla. A Olha, WhatsApp disse que vai usar os dados para treinar a inteligência artificial. A NPD já falou, segura aí, deixa eu analisar isso aqui melhor. Porque você pequenininho, não tem como brigar com ela e dizer, não, ô Meta, não quero que faça assim. Né? Se você não quer que faça assim, você não vai usar, né? Porque a Meta não vai te dar ideia. Então, para isso a gente tem os fiscalizadores grandes. esse é um assunto meio apaixonante, né, Zé Toy? Eu acho que a gente acaba sempre encontrando, quando tu puxa um fio, vai vindo mais uma informação e mais uma informação. Não sei se é aí que está faltando, que está dando umas quebras de É, sinal ou se é aqui. não, entrou aqui alguma coisa, foi aqui, eu acho. Às vezes até uma chamada, né? Mas então eu acho que essa é uma área que não se esgota numa live como essa, né? Num bate-papo entre a gente. Mas é uma preocupação que sejam nós, enquanto indivíduos, devemos ter, mas principalmente as empresas que estão aí, as empresas, os médicos, os hospitais, os condomínios, que eu achei muito relevante a tua colocação sobre os condomínios e a importância que o condomínio tem que dar para que ele não seja processado daqui a pouquinho por um dos condôminos por uma Exato. coisa que parece banal. Então, parece banal, né? Mas é a Exato. vida de alguém e a pessoa se incomodou de algum jeito. Então, acho que a gente teria sempre um monte de assuntos e outras informações aí que podem ser relevantes. Mas me conta, então, para a gente encaminhar aqui para o final, me conta como é que você, enquanto profissional, age. Você é uma empresa de consultoria que trabalha com a LGPD. Como é que é o teu trabalho para a área da saúde, para que eu possa orientar aqui os meus clientes, particularmente, como é que eles deveriam poder te contratar caso eles entendam que seja coerente para a realidade deles? E que trabalho você costuma fazer para essa área? Então, a gente costuma fazer um processo, né, de adequação, seja para GDPR ou LGPD. Primeiro, auditar, ver a maturidade que aquela instituição tem em relação à proteção de dados. Isso é um primeiro caminho. Vamos fazer uma auditoria e ver como é que
vocês estão. Por exemplo, eu não quero tudo, eu só quero ver como é que eu estou. Tá? Então eu faço auditoria. Depois a lei diz que todo controlador tem que ter mapeado, né, as suas atividades de tratamento de dados. O que é atividade de tratamento? Você tem arquivo? É tratamento de dados. Você transfere? Claro, né? Você coleta, você usa, você faz o que com dados? Todas essas atividades com dado é atividade. E a gente tem que mapear, olha, a recepcionista coleta, o médico pede mais exames e complementa, a gente compartilha com o plano de saúde, porque é natural, né? Tem que pagar, né? Compartilha com o plano de saúde, compartilha com o laboratório, tem compartilhamento de dados, tem Consegue compartilhamento perceber. internacional? Tem. Onde é que guarda os dados? Por quanto tempo? Então a gente vai mapeando isso, e isso a lei diz que tem que ter. É o seu mapeamento. Cadê o que você faz com esses dados? Porque... Beleza, então isso a gente faz. Depois eu vou verificar, tá, mas o que você tem de segurança, já que segurança, a lei diz que tem que dar segurança. Eu vou verificar. As portas estão trancadas, tem acesso com senha, todo mundo tem acesso, não tem, as pessoas foram treinadas, tem firewall, tem antivírus, o que tem de segurança? E depois que você vai mapeando tudo isso, eu vou construindo um plano de trabalho. Para você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Obviamente, com a empresa, o consultório, né, tem 2 computadores, você não vai dizer para ele, olha, você precisa fazer um pen test, né? Ou um teste de Tem que vulnerabilidade. adequar a realidade de cada um. Agora, estou num hospital que tem 500 computadores, né? Todos os exames passam pelos computadores de todos os médicos. Eu vou dizer para o diretor, olha, vamos fazer um pen teste aqui para ver. E ainda mais é o sírio-libanês da vida, digamos assim. Pô, cheio de gente famosa lá, blá, 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 blá. Não, vamos fazer um pen teste. Aqui é necessário, porque se houver um vazamento, por que um hospital deste tamanho, que tem condições, não pode fazer isso? Bom, vamos fazer. Eu vou E indicar. como é que Mas ele quem vai deixou fazer? isso acontecer, né? E aí, o plano de trabalho, né, que é isso, o plano de ação, o que você precisa fazer. Vou adequar contrato com fornecedor, contrato com empregado, contrato com cliente, para botar todas as cláusulas e responsabilizações relacionadas à privacidade. E aí vou fazer as declarações de privacidade. Tem câmera? Vamos avisar que tem câmera ali, bota a plaquinha ali. Tem recepção? Vamos botar a placa na recepção aqui para tudo. Quando você pede o documento da pessoa, ela lê por que você está pedindo, o que você está fazendo. Então a gente vai fazendo esse tipo de adequação. Eu vou treinando as equipes, né? Médica em turno, então vou ter que fazer vários turnos de treinamento. Vamos treinar. A parte administrativa tem um treinamento mais hard, né? Os médicos mais voltados ali, e o operacional todo vamos treinar. Então vamos treinar de acordo com cada tipo, a gente monta um treinamento aí falando das coisas práticas ali. Então a gente vai treinar e adequar contratos, já falei, as declarações, essa coisa toda, entregar um plano de trabalho e determinar o encarregado de dados, que é obrigatório por lei. As pequenas empresas foram dispensadas. Dispensadas não quer dizer que qualquer pequena empresa não precisa ter. Depende da quantidade de dados que você tem. Às vezes você é pequenininho, mas tem uma base de dados com milhões de pessoas. Você precisa de um encarregado de dados. Então, eu também trabalho como encarregado de dados terceirizado. Você não precisa contratar lá na sua empresa. Terceiriza, né? E eu vou orientar. Se tiver demanda, eu vou responder. Se tiver problema, eu que vou estar à frente para poder responder à autoridade nacional. Porque a primeira coisa, se tiver um problema, que chegue lá, ela vai perguntar quem é o encarregado para conversar comigo. Então, eu faço essas vezes. Né? Vou fazer Esse tipo parecer, de vou orientar. trabalho, esse trabalho que tu fazes, Etó, ele também, eu estou online, né? A minha atividade é majoritariamente online. Como é que vocês também executam esse trabalho para empresas que trabalham majoritariamente, como é o meu caso, a partir majoritariamente a minha atividade é online, né? Tenho questões que são físicas, é claro que são aqui em Portugal, mas os Uhum. meus dados transitam na rede. Então, esses dados que transitam são todos de responsabilidade minha, né? Sim. Eu estava vendo agora, estou aqui com o pessoal que está na nossa live, que eu sei que eles são da área da digital e trabalham com desenvolvimento de software e de programas dos mais variados, né? Eu acho que essa deve ser uma preocupação muito grande para quem trabalha exatamente no desenvolvimento de tecnologias, né? De ter o cuidado, porque como tu disseste, tudo é gente, né? Tudo em algum lugar vai passar por dados sensíveis. Então é uma Exatamente. questão que
que é relevante para o que eles têm. Bom, eu vou pedir para o pessoal aqui, se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário para que o Zetó possa esclarecer. Aproveite. Me perguntaram aqui, ó, a Rafaela me perguntando sobre valor de consultoria. Rafaela, entra em contato com a nossa equipe aqui, que certamente alguém vai te atender e vai te atender muito bem. Mas eu agora aqui particularmente estou focada no nosso amigo Zetó e nesse projeto tão interessante que eu vou te dizer que nem eu sabia que eu precisava tanto de ti, Zetó. Porque assim, né? Às vezes a gente não está ligado que a gente precisa. Sim. E agora, conversando com você, eu me dei conta muito do que é necessário para a minha área também. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Essas dúvidas vão surgir depois, então tu queres deixar para o pessoal da live o teu contato? Ou como é Claro. que podem te buscar? Olha, a gente está aí, a equipe, né, de marketing atende, eu respondo também aí pelo próprio Instagram, já que a gente está aqui, o @Zetó Consultoria. Se tiver dúvida, pode mandar por ali que a gente atende. Também pelo WhatsApp, o nosso telefone aqui no Brasil, né? 55, né? O nosso código internacional, DDD 21 2391 4978. E também pelo e-mail, que é contato Tá, repete para mim @zetocconsultoria.com. o telefone. É DDD 21 2391 4978. Ele também é o WhatsApp. A galera que não gosta. 4978, né? Isso, 2391 4978. Então, esse é fone ou WhatsApp. Isso, as duas coisas. O Instagram é esse aqui, o @Zetó Consultoria. Muito bem. Zetó, quero te agradecer muito por esse tempo, por essas informações preciosas para nós aí. Espero que as pessoas tenham curtido. A gente vai deixar essa live gravada para que possa esclarecer outras tantas pessoas que tenham percebido, como eu, que precisam bater um papo mais perto contigo. Estamos aí a postos. Tá bem, querido. Foi um prazer. Muito obrigado e Muito uma obrigado, boa noite para você. Para você também. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.